Olá, nesta unidade iremos continuar a abordar a distribuição no âmbito do módulo 2. No entanto, iremos focar com mais pormenor a capacidade dos xenobióticos atravessarem barreiras, como a barreira hematoencefálica e a placenta. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam de alguma forma descrever as principais características destas barreiras, assim como exemplificar com alguns xenobióticos a capacidade das barreiras exercerem este efeito de limitação de acesso dos compostos a determinados órgãos. A barreira hematoencefálica é um exemplo clássico de barreira que impede a passagem dos compostos ao cérebro. Na realidade, essa barreira é constituída, acima de tudo, por células endoteliais extremamente ligadas entre si, justapostas, conjunções muito cerradas entre elas que impede a formação de poros e que, por isso, não permite uma difusão paracelular com facilidade. Para além disso, temos também o facto destas células terem presentes muitos transportadores, como a glicoproteína P, o BCRP, os MRPs, que estão constantemente a fazer o efluxo de compostos das células endoteliais para a corrente sanguínea. E assim impedem que estes compostos possam de alguma forma atravessar para a membrana basolateral e acedendo aos astrócitos e posteriormente aos neurónios. Para além destas células endoteliais, com características muito próprias, também temos um conjunto muito vasto de células gliais ou astrócitos que estão junto a estas células endoteliais e constituem por si uma barreira física à passagem dos compostos. Portanto, estas células, os astrócitos, são importantes num conjunto de atividades de suporte, quer aos neurónios, quer às próprias células endoteliais, mas para além disso constituem uma barreira lipídica à passagem dos compostos e por isso também fazem parte da barreira hematoencefálica. Para além disso tudo, todo este tecido acaba por ter muito pouca proteína no seu fluido e essas proteínas são muitas vezes importantes para ajudar aos xenobióticos a distribuírem-se em termos cerebrais. Porquê? Porque ligam-se aos xenobióticos e essa fluidez dessas proteínas leva a que os xenobióticos se distribuam. Bom, o que acontece é que essas proteínas estão em muito baixa densidade ou em muito baixa concentração e isso de alguma forma impede este tipo de efeito. Portanto, esta barreira por si é uma barreira bastante importante na proteção do cérebro e bastante eficaz, quer pela exigência que faz para que os compostos sejam lipófilos para conseguirem atravessar a mesma, quer pela presença de muitos transportadores que de alguma forma impedem a passagem dos compostos, remetendo-os novamente para a corrente sanguínea, quer também pela presença das células gliais que de alguma forma constituem ou aumentam a barreira física à passagem dos xenobióticos. Temos, no entanto, alguns compostos que, pelas suas características, conseguem atravessar e damos aqui alguns exemplos para ver como pequenos pormenores podem realmente fazer a diferença na passagem pela barreira hematoencefálica. Um deles ocorre na heroína e na morfina. A heroína e a morfina são duas moléculas muito similares, no entanto a heroína tem a particularidade de ter dois grupos de acetilo que lhe dão maior lipofilia. E, portanto, a heroína tem maior capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica exatamente pela maior lipofilia que tem do que a morfina. Um outro exemplo é aquele que ocorre com dois anestéticos, o tiopental e o pentobarbital. O tiopental, pela presença deste enxofre, ao passo que o pentobarbital tem o oxigênio, também tem maior lipofilia. E, portanto, como tem maior lipofilia, também atravessa mais facilmente a barreira hematoencefálica. No entanto, as duas moléculas são muito similares, mas o efeito é muito mais rápido no caso de utilizarmos o tiopental. Outra situação importante é a maturidade da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica vai se formando nos primeiros anos de vida, sendo que a sua maturidade é necessária para que constitua realmente uma barreira. Assim, no caso das crianças e nos recém-nascidos, a barreira ainda está suficientemente formada, tornando-se permeável a tóxicos como, por exemplo, o chumbo. Sendo por isso que o chumbo é especialmente tóxico no caso das crianças, exatamente por conseguir atravessar mais facilmente a barreira hematoencefálica. Outros exemplos é aquele que ocorre com mercúrio, mais especificamente mercúrio orgânico. O metilmercúrio por si já tem lipofilia para atravessar, mas para além disso tem a capacidade de se ligar a aminoácidos, como a cisteína, formando complexos muito semelhantes a outros aminoácidos, como a metionina. E essa semelhança leva a que possa utilizar transportadores para a metionina, que transportam a metionina para o interior das células,
e, desta forma, concedem às células neuronais. Portanto, o mercúrio consegue exercer a sua neurotoxicidade exatamente por utilizar os transportadores da metionina para atravessar a barreira. Outra barreira é a placenta. A placenta, no fundo, está a proteger um feto e impedindo que muitos dos xenobióticos possam exercer efeitos a esse nível. Essa barreira não é tão organizada como aquela que acontece na barreira hematoencefálica. É, sim, um conjunto de células, algumas camadas de células, que por si constituem uma barreira física à passagem dos compostos, exigindo lipofilia para que as mesmas possam passar por difusão passiva. Será, no entanto, importante referir que estas células também têm transportadores membranares que, por isso, impedem a passagem de muitas vezes os compostos, porque remetem-nos novamente para a corrente sanguínea, e também têm capacidade metabólica, o que, biotransformando os compostos, podem alterar as suas características, impedindo que eles possam exercer um efeito em termos de feto. No entanto, infelizmente, há compostos que conseguem aceder à criança. O mercúrio e o metil e o chumbo são dois exemplos de xenobióticos que podem exercer efeito teratogénico bastante acentuado. Obrigado pela vossa atenção.